O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esses espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esses espaços de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Na TV Elas por Elas Formação desta quinta-feira, acompanhe a apresentação da aula A Importância das Políticas de Cultura para os Territórios, com Patrícia Martins, que é antropóloga e coordenadora nacional dos Comitês de Cultura pelo Ministério da Cultura. Bora para a nossa aula de hoje? Olá, manas! Aqui quem fala é Patrícia Martins, diretamente do Ministério da Cultura aqui em Brasília, para conversar um pouco hoje sobre a temática das políticas culturais e nos territórios, né? Bem, eu falo como antropóloga também, minha formação na antropologia sempre esteve ligada com o debate das políticas culturais também, mas de patrimônio cultural, patrimônio material, e também da participação social a partir de um tipo de investigação que considera muito o protagonismo das pessoas, das comunidades dentro dos seus territórios para falar das suas questões e dos seus, né, das suas temáticas, dos seus problemas, enfim, dos seus modos de vida. Então, dentro da antropologia, a gente já caminha muito próximo e concatenado aos territórios, né, e às pessoas que fazem, vivem e dão significado a esses territórios. Então, dentro dessa linha também, né, acadêmica, eu fui construindo, né, essa forma de entender e trabalhar com os grupos culturais, as comunidades e seus processos. Já no campo, então, profissional, eu sou servidora do Instituto Federal do Paraná, docente de antropologia no campus Paranaguá, e agora, nesse momento, estou cedida aqui para o Ministério da Cultura, numa secretaria que trabalha efetivamente com também o tema forte da participação popular, né, participação social e popular, que é a Secretaria dos Comitês de Cultura, na qual a gente tem tanto diretorias que trabalham com o Conselho Nacional de Políticas Culturais, que é um espaço, então, efetivamente, né, que abriga a sociedade civil para debater territorialmente as políticas culturais. A gente também está falando aqui de diretoria que trabalha diretamente com a PENAB, né, que é uma política também que está em franco desenvolvimento e que fala também, né, de construção de governança, né, de como que a gente precisa pensar as políticas de forma conectadas, desculpe, entre o nível federal, estadual e os municípios. Então, é uma diretoria que está com uma política também totalmente conectada a territórios, e nós aqui na nossa diretoria, que é a Diretoria de Articulação e Governança, dentro da minha coordenação, trabalhando com duas estratégias, que são os comitês de cultura e os agentes territoriais de cultura, também estratégias e um programa, né, que se chama Programa Nacional de Comitês de Cultura, que abriga essas duas estratégias, que está dialogando diretamente
com também a sociedade civil. Então, para ter essa dimensão de como dentro do Ministério da Cultura atualmente, né, com a ministra Margarete Menezes e toda a sua equipe, uma chave importante para pensar a política cultural são os territórios, é o território. Então, a gente não tem como pensar a política cultural sem estar dialogando, e não só dialogando, mas trazendo, né, e levando as nossas políticas a esses territórios. Então, por isso que a gente cria estratégias de estar, como chegar nesses territórios, mas também como trazer esses territórios para dentro das nossas políticas. Algo que não acontece só no Ministério da Cultura, e é interessante pensar como atualmente é um tema muito vivo em vários ministérios do governo Lula, né, a participação social, e aí a gente fala, sobretudo, também, né, de um governo que já desde o seu primeiro mandato, né, no começo dos anos 2000, a gente vem, né, em busca dessa relação direta com a sociedade civil, né, que é algo que está dentro mesmo da proposta que esse governo se pensa. Então, em alguns ministérios hoje isso é muito vivo, sobretudo a partir desses agentes populares, né? E aí a gente tem agentes populares, por exemplo, da saúde, dentro do Ministério da Saúde, a gente, né, que são os agentes do SUS, a gente tem os agentes populares dentro da economia solidária, a gente tem agentes territoriais agora, num programa sendo lançado pelo Ministério da Igualdade Racial, e a gente tem os agentes territoriais da cultura, que é os quais, né, a gente tem tocado aqui o programa. Como que essas estratégias se conectam e como que essas estratégias elas demonstram a força, né, dos movimentos sociais, dos ativistas do campo da cultura, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. A gente tem hoje comitês de cultura espalhados por 23 estados. Esses comitês de cultura, eles eles são executados, né, os planos de ação desses comitês de cultura são executados a partir de termos de colaboração, que também é uma legislação muito específica e muito interessante, porque ela traz para a gente a possibilidade, então, dessa parceria entre sociedade civil e a agência estatal, mas de um modo em que a sociedade civil entra com a sua expertise como uma colaboradora na construção das políticas públicas, né? Nesse sentido, a gente tem o Mirosk, né, que é a legislação que nos acompanha, a partir do Miroski que a gente testa esses sistemas de colaboração e a partir dele que a gente tem um outro entendimento dentro dessas parcerias, que não mais o termo de convênio que a gente estava acostumado a fazer política pública antigamente, que são possibilidades também, mas que o Miroski te dá uma flexibilidade, uma maior liberdade tanto da sociedade civil em executar essas parcerias com o governo, como também no próprio governo conseguir acionar, né, a sociedade lá na ponta em seu território para desenvolver políticas que nós, muitas vezes aqui, dentro da esplanada dos ministérios ou dentro das nossas agências governamentais, não temos condições. Então, esses comitês de cultura estão espalhados nesses territórios, nos quais a gente tem as OSCs celebrantes, que a gente chama de OSC celebrante, que fazem, né, se conveniam com o Ministério da Cultura e recebem um recurso para executar diversas ações em seus territórios, mas essas ações também são ações delineadas aqui dentro da política e do programa a partir dos objetivos que a gente quer alcançar. E com esse programa a gente quer alcançar mobilização, articulação e formação, né, de agentes, de sujeitos culturais que estão, então, buscando, que precisam acessar políticas públicas e às vezes não têm condições de fazer. A segunda estratégia, que seriam os agentes territoriais de cultura, são daí já pessoas físicas, né, com CPFs, já não são CNPJs, e são pessoas que participaram de uma grande seleção no ano passado, 2024, e que selecionou aí mais de 600 agentes territoriais
por todo o território nacional. E é muito interessante também essa estratégia, porque a gente tem como se fosse o MINC, a presença do Ministério da Cultura, em lugares, comunidades, territórios que jamais a gente conseguiria estar se não fosse pela presença desses agentes. Então, comitês de cultura, enquanto organização de sociedade civil, né, que carregam expertise, que carregam experiência muito é, uma experiência muito vasta dentro do campo da política cultural, assim como agentes territoriais de cultura que carregam também os seus fazeres culturais. Muitas vezes esses agentes eles são pessoas que, né, na inscrição e na seleção a gente selecionou pessoas que tinham já, né, um certo ativismo dentro do campo cultural, e mais ainda, né, que representassem toda a diversidade cultural da nossa nação. Então, o que a gente tem dentro hoje do programa dos agentes são pessoas, foi, né, criado, né, várias situações de cotas, onde a gente tem mulheres negras, né, juventude periféricas, pessoas indígenas, a gente tem pessoas transgênero, a gente tem, enfim, pessoas PCDs, a gente tem uma gama de diversidade étnico, racial, social, de classe, onde a gente pode dizer que o nosso território de atuação, ele traz em si, né, a marca dessa diversidade e a marca desses setores da sociedade para dentro das políticas culturais. Então, é um programa que está muito conectado com o debate da interseccionalidade, né, sobretudo como que isso pode estar também, pode, não, deve, né, deve, a gente tem a obrigação de trazer isso para dentro das políticas, sobretudo no campo da cultura, é um campo que precisa estar totalmente dialogando com essas temáticas, e é um campo que precisa abrigar, né, essas diferenças dentro das suas ações. Então, para trazer para vocês, né, a importância de pensar isso, o tema dos territórios, sobretudo no campo da política cultural, é justamente pensar na ideia de participação popular, né, privilegiar essa participação, como mobilizar a sociedade civil para que ela consiga se sentir preparada, motivada, mobilizada para não só acessar essas políticas culturais, mas construir as políticas junto conosco, né? Então, as especificidades e particularidades estão presentes todos os territórios, né, nos diferentes territórios brasileiros, que a gente consiga estar também conseguindo chegar nele e trazer ele para dentro desses territórios para as políticas públicas. E acho que é um tema, como eu iniciei falando, muito atual, muito presente e vivo hoje, se pensar, né, nessa categoria de território e políticas públicas territorializadas, né? Porque é só assim que elas realmente farão sentido e fazem com que a gente consiga perceber que realmente ela está alcançando, né, a população que necessita e que são os públicos-alvos que a gente quer alcançar. É claro que esse conceito de território, ele é um conceito ainda muito em disputa, no sentido de que a gente nem na academia tem uma definição única, porque a gente pensa, né, a partir dessa categoria de território ou territorialidades, mas também no campo da política pública ainda é um conceito que a gente busca ir delineando para tentar entender ele a partir dessa complexidade mesmo, que estar presente em diferentes territórios e privilegiar a diversidade dessas territorialidades. Bem, eu ficaria por aqui hoje, me coloco à disposição para continuar essa conversa, e lembrando então que, fechando, né, com essa reflexão, né, de que nada mais potente do que pensar políticas públicas conectadas com os territórios e como criar estratégias de conexão, né? Essas estratégias estão sendo criadas aqui no MINC,
a partir desses formatos que eu coloquei para vocês, desses programas e dessas políticas. Outros ministérios também estão buscando, né, essa construção, e que eu acho que é o caminho mesmo para a gente pensar em políticas públicas efetivamente significativas para a sociedade brasileira. É isso. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer, então, a esse canal tão poderoso que sempre traz tantas ideias importantes para a gente estar debatendo, e fico à disposição para outros momentos como esse. Prazer estar aqui. Abraço, axé, até mais. Na aula de hoje, aprendemos sobre a importância das políticas de cultura para os territórios. Continue ligada na TV Elas por Elas.